Mas, gente, vamos falar agora Vamos, de um tema gente. muito. Para fechar também a live, a gente precisa falar de um tema bastante chato, que é que épocas de Natal a criminalidade incrivelmente, ironicamente, aumenta muito, principalmente crimes familiares. Familicídio é um problema muito sério nessa época de Natal, feminicídio é um problema sério nessa época de Natal, atentar contra a própria vida é um problema muito sério nessa época de Natal. E não faz muito tempo a gente perdeu um dos grandes ícones de Hollywood, né? Que é o Rob É. Reiner. Sim, na verdade, faz exatamente uma semana hoje. Hum, Então, assim, gente, esse é um caso muito recente. Foi um caso que a gente prometeu, inclusive, no Rio que a gente fez anunciando a live, né? Que a gente falaria de um uhum. caso criminal recente. Por ter acontecido há exatamente uma semana, pode ser que no futuro a gente venha ter novas informações que possam vir a mudar os rumos da história, né? Mas, como é um caso bastante midiático envolvendo figuras públicas, que está sendo muito comentado, a gente quis trazer para vocês o caso já junto com os nossos comentários e impressões do que é. Reitero que as impressões vão ser dadas com base nas informações que a gente tem até aqui, tá? Hum. Então, vamos começar falando de quem que era o Rob Reiner, né? Porque quem é mais novo, quem é das gerações mais novas, talvez não lembre dele pelos filmes que ele dirigiu, mas talvez lembre dele até pelos papéis que ele fez mais recentemente, porque ele apareceu como ator em algumas séries bem conhecidas, né, no Brasil também. Só vamos falar tchau, Liliane. Tchau, Obrigada por Liliane. comparecer, viu? Muito obrigada Obrigada pelo por seu estar aqui. apoio, pela sua presença, pela audiência. E é isso. Olha, o Reni falou que teve um político brasileiro mês passado que foi morto pelo filho, eu nem sabia. Ah, nossa, também não sabia. Gente, quem que foi? Mas Mas bem, vamos lá. fale do Reiner. Do Reiner. Vamos falar do Reiner. Ele nasceu em 6 de março de 47, na cidade de Nova York, filho de Estelle e Carl Reiner, ambos artistas bastante conhecidos na geração deles. Gente, então o que aconteceu? A gente tem aí uma das famílias que era considerada uma. Como é que é o termo? Gente, me fugiu a palavra. Realeza Uma, de sim, Hollywood, assim. uma das dinastias de Hollywood, tá? Porque Exato. o, o pai do Rob, o Carl, ele era ator e ele venceu 11 prêmios Emmy e um Grammy. Hum, Apenas, assim. Então, ah, o Rob Reiner já nasceu de pais artistas extremamente bem-sucedidos e extremamente bem relacionados em Hollywood. A mãe sim. dele, a Estelle, ela também trabalhou como cenógrafa, atriz e cantora de cabaré. E o casal teve 3 filhos, e os 3, o casal, eu digo, o Carl e a Estelle, né? E Hum, os 3 se dedicaram à carreira artística. O Lucas é pintor, a Anne é escritora, que são os 2 irmãos, né? E o hum, Rob seguiu o legado da família mesmo e também se dedicou à carreira artística, primeiro como ator, tendo recebido 2 prêmios Emmy pelo trabalho dele como coadjuvante na série All in the Family, ou Tudo em Família. uhum. E depois como diretor, tendo estado por trás das lentes de clássicos dos anos 80 e 90, como A Princesa Prometida, ou Princess Bride, Harry e Sally feitos um para o outro, que, gente, é a minha comédia romântica preferida. É É o, maravilhosa. O Billy Crystal é sensacional sim, é o When Harry naquele Met filme. Sally. É. É. Você sabia que, sabe a cena mais famosa, que é quando ela finge o orgasmo? Hum. Que a mulher que fala I'll have what she's having é a mãe do Rob? Ah, eu não sabia que era a mãe dele. É a mãe dele. Ah, É a Estelle. Ele colocou ela pra fazer a cena com ele. hum, Legal, né? hum, Bom, ele também dirigiu Conta Comigo e Louca Obsessão, né? Ou Misery, ambos do maravilhoso de Stephen King. E ele também dirigiu Uma Questão de Honra com o Tom Cruise, que foi um filme que recebeu uma indicação para o Oscar. uhum. Nos últimos anos, o Rob fez algumas participações especiais em seriados de comédia, como New Girl.
E New Girl, eu não sei se vocês assistiram, era uma série dos anos 2000 que eu gostava com a Zooey Deschanel. Ele é o E pai da ele Jazz, não é? ele é o pai da Jazz. E ele também faz ele mesmo em 30 Rock. Ah, essa eu não lembro. Ele aparece um pouco, ele se interpreta, né, ele faz um cameo. Ah, Mais recentemente, se vocês estiverem assistindo, é capaz de vocês lembrarem dele em The Bear, porque na 4ª temporada ele interpretou o personagem Albert Schnur, uma coisa assim, eu não vi a 4ª temporada ainda, então não cheguei lá ainda. Mas enfim, então ele também fez alguns. Além de ser. Sabe aquela pessoa que ela é extremamente talentosa, extremamente bem sucedida em tudo que ela faz? Esse sim. era ele. E extremamente generosa, extremamente Exato. boa. Não tem ninguém, não tem nenhum relato que você ache, por mais que você tente fuçar e ver de que ele foi ruim, ou chato, ou arrogante, ou escroto com alguém. É É, impressionante, todo mundo que tá falando dele tá falando de como ele era generoso, de como ele era bondoso, de como ele era engraçado, de como ele fazia você sentir uma pessoa acolhida e querida quando você estava na presença dele. E dizem que o pai dele era assim também. Então sim, era uma coisa meio de família, assim. O pai dele era essa pessoa que te acolhia e fazia de tudo para te ajudar e fazer com que você se sentisse bem, se sentisse da turba, né? Se sentisse sim. incluído. Infelizmente, nos últimos anos, né, sempre que a gente ouve falar de algum familicídio envolvendo grandes famílias de Hollywood, a gente já pensa automaticamente se não aconteceu alguma coisa, se não acontecia alguma coisa naquela família que era meio shade, né? Se Uhum. pode ter tido alguma motivação, porque a gente teve vários casos horríveis em que envolviam algo tenebroso por parte da família, né, mas esse não parece ter sido o caso, porque realmente ninguém tinha nada de ruim pra falar do Rob. Tanto que os Nada outros mesmo, assim. filhos falaram que a infância deles não teve nenhum tipo de abuso, não teve nenhum tipo de Não. trauma, de confusão. Era uma família que estava no topo do privilégio, tanto de dinheiro quanto de família mesmo. Era uma Sim, família bem funcional, uma família é. querida, e que todos os filhos se tornaram pessoas bem-sucedidas, né? Sim, Menos exato, exato, um. é. Eu vou falar disso agora. O Rob, ele foi casado 2 vezes, primeiro com a atriz Penny Marshall, com quem ele ficou por 10 anos, de 71 a 81, e com quem ele teve uma filha, a também atriz Tracy Reiner, e depois com a Michelle Singer, com quem ele casou em 89 e com quem viria a ter 3 filhos, o Jake, o Nick e a Romy Reiner. O Jake trabalhava como repórter em Houston, no Texas, né? A Romy trabalha como atriz e escritora. E o Nick era meio que o filho problemático. É o que a Nath estava falando. Os outros 3 filhos são extremamente bem-sucedidos e eles também descrevem o Rob e a Michelle como os melhores amigos deles. Ah. Então, assim, o Nick era sei lá. O Nick, ele tinha problemas, gente. A real é que ele Ah, tem, desde que ele era adolescente, ele tinha problemas com a saúde mental dele. Ele começou a se envolver com droga muito cedo. A sim, primeira rehab dele foi aos 15 anos de idade, a sim, primeira isso vez que ele mesmo. foi mandado para um centro de tratamento. E Ah. durante a vida dele inteira, ele teria sido mandado por o quê? 30 vezes para um centro de Por aí. tratamento para se tratar de drogas. O que os Rainer gastaram em rehab com ele dava pra curar a fome em algum pequeno país de terceiro mundo, sabe? É. E assim, ele fala de como ele inclusive morou nas ruas por um Sim. tempo, por causa do vício, por causa dos problemas que ele tinha de saúde mental, e aparentemente ele tinha sido diagnosticado com esquizofrenia não faz muito tempo. Então, essa informação da esquizofrenia também é um pouco controversa, a gente vai falar mais disso. Porque veio do TMZ, né, a gente não sabe ainda, não veio Não, nenhuma parece que fonte. então, não, mas parece que é difícil falar disso, né, Ah, porque, enfim, a gente vamos chegar lá. Porque realmente, o problema dele com entorpecentes era bem conhecido em Hollywood, tipo, era um tema hum, conhecido das pessoas, assim, do círculo da indústria, né.
Tanto que o problema do Nick com o abuso de entorpecente chegou a inspirar o roteiro do filme Being Charlie, de 2016. Esse projeto foi dirigido pelo próprio Rob e escrito pelo Nick para narrar a experiência dele passando por esses diferentes centros de reabilitação e morando nas ruas em momentos de recaída. E esse filme foi uma tentativa do Rob de inserir o Nick no business da família. E assim, gente, não deu muito certo. Tipo, o filme saiu, o filme teve uma recepção morna, tipo, uma recepção ok. Meio que eles acharam que a iniciativa do Rob de fazer isso pelo Nick foi louvável, então o filme teve uma recepção ok por conta da intenção. Mas não foi o trabalho mais brilhante do Rob, gente. Tudo bem. E tá ok, não tem problema, mas. Também. O meu ponto é só que assim, esse foi o primeiro e o último trabalho do Nick. Foi isso que ele fez, é isso que ele tem como uma carreira. Ele tem esse projeto. Aparentemente ele não se empolgou em escrever mais, não quis mais se envolver, enfim. Quando a nossa história acontece, agora, em dezembro de 2025, caso você tenha vindo do futuro, o Nick tem 32 anos e é o único dos 4 irmãos que ainda mora com os pais. Nem a Romy, que tem 28 anos, que é a mais nova, tá morando com eles, mas... Tá. Mais especificamente, o Nick mora na casa da piscina, da mansão dos pais em Los Angeles. E aí a gente chega no dia 13 de dezembro, quando acontece a festa de Natal do Conan O'Brien. Sim, que aliás inveja ser... Que sonho ser convidada para a festa de Natal do Conan, que eu adoro o Conan. A gente já falou de como eu adoro o Conan. Sim, é isso. Por isso que eu achei engraçado. Eu tava escrevendo, eu pensei, gente, vamos chegar em Conan O'Brien. Conan O'Brien chegou... É o multiverso do Pátria, sabe? Finalmente vamos citar Conan O'Brien sem ser para falar o quanto a Nath gosta dele. Amo Conan O'Brien. Sim. Então, eles estavam no convite... Mas o Nick não tava, o Nick não tinha sido convidado. O Rob ligou pro Conan, falando que ele estava preocupado com o Nick, e não queria deixar o Nick sozinho em casa, e perguntando se ele poderia levá-lo. E o Conan O'Brien disse que sim, que não teria problema. E eles levaram, né? Foram os dois e o Nick. E assim, o Nick não estava bem. Todo mundo que estava nessa festa disse que ele não estava bem. Para começar, que a festa era tipo um evento de gala, tava todo mundo de black tie, tava todo mundo montado. É a festa de Natal do Conan O'Brien, né? Então, tava todo mundo montado, menos o Nick. O Nick tava de moletom cinza. E teve gente que falou que ele parecia ser uma pessoa... como Sim. uma pessoa qualquer que entrou na casa de penetra, porque ele não, foram perguntar, acharam que ele era uma pessoa em situação de rua que tivesse invadido a festa. Porque falaram que ele estava extremamente errático e assim, ele fazia 3 perguntas para todo mundo que estava na festa. Qual é seu nome? Depois, a pessoa falava o primeiro nome. Aí ele falava, qual é seu sobrenome? A pessoa falava e ele perguntava, você é famoso? E se a pessoa respondesse, tipo, sim, ele perguntava, tá, pelo quê? Do nada, para todas as pessoas da festa, randomicamente. E ele teria comprado uma espécie de briga com o Bill Hader, né? Sim, porque ele teria feito isso, só que o Bill Hader olhou pra ele e falou, cara, eu tô numa conversa... porque ele interrompeu o Bill Hader para falar alguma besteira dessa, uma coisinha dessa, e o Bill Hader foi seco, porque eu acredito também que o Bill Hader não seja a pessoa mais simpática da face da Terra, mas assim, ele foi um pouco curto e grosso com o Nick, e isso teria sido o motivo da briga que eles tiveram. É que assim, não dá pra gente saber qual foi a gota d'água. Mas o que dá pra saber é que assim, essa interação com o Bill fez com que ele ficasse puto. Porque foi a vez que ele foi cortado, né? Porque o Bill olhou pra ele e falou assim, cara, eu tô conversando, eu não vou interagir com você agora. E aí a gente não sabe se foi isso, o que a gente sabe que aconteceu foi que o Rob viu essa conversa, mas a gente não sabe se foi essa conversa que fez ele puxar o Nick, porque várias pessoas da festa já estavam puxando ele e falando. Ou você viu como ele tá se comportando? Enfim.
O Bill Hader tá sendo muito citado, mas eu não sei se ele foi a gota d'água ou não, porque eles não chegaram a ter nenhuma... ninguém partiu pra cima de ninguém, né, até onde a gente Não, sabe. não, mas é que foi uma interação que, pelo que eu entendi, lendo as últimas coisas, Sim. foi a interação que foi meio que, tipo, Foi a depois gota dessa d'água. interação, É. eles tiveram que conversar e ele Sim. e o Rob começaram a discutir na festa. Exato, eles começaram a tretar. Parece que o Rob chamou o Nick num canto e meio que falou pro Nick: "Você precisa se comportar. Você já não tá vestido apropriadamente, né?". E aí começou uma discussão. Depois dessa discussão, o Rob teria ido conversar com a Michelle. E nisso, o Nick teria entrado no meio da conversa e acusado o Rob e a Michelle de estar falando mal dele pelas costas. Depois Com dessa razão. conversa. Então, e aí depois disso, eles teriam dito: "Não, a gente vai embora, então". E aí eles teriam se despedido do Conan e meio que vazado da festa. No dia seguinte, 14 de dezembro, a massagista do Rob e da Michelle apareceu para uma sessão agendada aquela tarde, mas ninguém abriu a porta. Ela entrou em contato com a Romy, né, que como eu comentei tá com 21 anos, porque a Romy morava literalmente na casa da frente. Hã. Quando a massagista falou com a Romy já desconfiava que alguma coisa tenebrosa tivesse acontecido, porque ela preferiu ir acompanhada do housemate dela, né, da pessoa que dividia a casa com ela, pra lá. Ela usou a chave dela pra entrar na casa, e ela encontrou o corpo do Rob no chão do quarto do casal, todo ensanguentado e já sem vida. Ela bateu o olho e ela saiu correndo do quarto tão rápido que ela não viu que a mãe estava ali também, já sem vida também. De tão chocada que ela ficou, tanto que ela achou que só o pai tivesse perdido a vida aquele dia. Hum. A Romy então ligou para o Billy Crystal, que era amigo pessoal do casal, enquanto o colega de casa dela ligou para a polícia. Mas espera, a Michelle, ela não estava morta ainda, estava? Tava. Ah, porque tem alguns relatos, tem alguns artigos que estão falando que ela não estava morta e que ela morreu na ambulância, que ela inclusive teria dito que o Nick que era quem tinha atacado eles. Só que eu não sei Por se en esse artigo foi já não antes sei. da investigação ou depois da investigação, porque muito ainda está sendo liberado pelo TMZ, É, né? Então não é fonte oficial que tá liberando isso, é literalmente um site de fofoca que tem é, uma rede, uma estrutura muito grande que normalmente está certo, mas que não deixa de ser um site de fofoca. Então a gente está recebendo muita informação que não foi liberada pela polícia ainda. Mas em um é. dos artigos que eu li, estava dizendo isso, inclusive, que ela estava ela estava muito fraca, mas ainda com vida, e ela teria identificado o filho. Então, gente, todas as fontes que eu usei estão na descrição da live, tá, pra falar Hum. disso. O que eu vi nas fontes que eu consultei, mas não dá pra saber, o que eu falei, gente, tá acontecendo Não, agora, né, a gente não sabe. e as Foi que informações não são oficiais, gente. foi que durante a conversa com a polícia, a Romy teria falado que tinha sido o Nick, a Hum. irmã. Ah. Ela teria falado pra polícia que a única pessoa que tinha um motivo era o irmão dela. E que ele Uhum. não que ele morava ali e que ele não estava ali, naquele momento. Hum. Mas eu não sei se a Michelle ainda estava viva ou não. Pelas versões que eu ouvi, os 2 já estavam sem vida na casa. Então pode ser, porque é o Pelo que eu tô falando, tem alguns artigos que mencionam isso, mas a gente não sabe. A então, gente não porque sabe teve porque não foi veio da uma polícia. não, a polícia descreveu até agora uma situação de overkill. É. Então, assim, a causa da morte foi homicídio mesmo, eles já foram periciados, já foi confirmado que foi um homicídio, e que a arma usada foi uma faca. Sim. Então, mas eu não sei, assim, talvez ela tenha sobrevivido um pouco mais, morrido na ambulância. Nas fontes que eu achei não falam Ah, nada sobre isso, falam tá. que só que as 2 pessoas falam só que a Romy não viu a mãe, Hum. e que ela só falou do pai,
que ela não chegou nem a ver, ela não encontrou, tipo, não teve nenhuma interação entre ela e a mãe. Então, eu achei estranho falarem que ela morreu na ambulância, porque quando a notícia saiu, a notícia foi de que a Michelle tinha sido assassinada. E depois de umas 2 horas é que confirmaram que o Rob também teria sido assassinado. No Aí não faz dia. sentido, porque a Então, Rome foi. Isso é fato, a Rome entrou primeiro e ela só viu o que a Rob. gente sabe agora. Mas É. eu lembro quando eu recebi a notícia no outro dia, que eu acordei e abria o jornal e estava escrito: pessoa é morta, pessoa é encontrada morta. Desculpa, a esposa de Rob Reiner é encontrada morta na casa do casal. E daí, depois de umas 2 horas, eu entrei de novo, porque eu estava no trabalho, eu entrei de novo, e daí estava escrito: 2 pessoas foram encontradas na residência. Que E doideira, eu daí não eu entrei de sabia. novo, e daí tipo, Rob, daí já estava todo mundo com Ah, matéria de luto, Rob Reiner, 2025, tal, que aquela foto em preto doideira, e não branco. sabia. Então é por isso que eu tô confusa também. A gente tem que saber, a gente tem que receber a notícia da polícia mesmo, porque tem várias Sim. coisas que não estão fazendo sentido. Ah, Mas o que a gente sabe é que foi realmente a filha abriu sim, que a encontrou. casa É. e encontrou os 2. É. O Nick foi encontrado poucas horas mais tarde, porque ele usou o próprio cartão de crédito para fazer check-in em um hotel localizado a poucos quilômetros da cena do crime. Ele foi visto em alguns lugares pela CCTV passando depois dos assassinatos e as imagens chamam muito a atenção. Eu vou colocar até a foto da família para vocês verem todo mundo aqui. As imagens chamam. O Nick é esse último, tá, gente? Esse que tá com a camisa cinza e o terno preto, né? Uhum. Então, nas imagens é dito que ele tá com um comportamento bem normal, assim. Só que no hotel já falam que ele fez check-in parecendo, obviamente, a expressão que eles usam é tweaked out. Tipo, doido de alguma coisa, sabe? Logo cedo. Logo cedo, então falam que ele estava. Então, assim, se nas imagens das câmeras de segurança ele não parece alterado, na hora de fazer check-in do hotel, os atendentes do hotel falaram que ele parecia alterado, né? Para sua defesa, já no próprio. No momento em que ele foi apreendido, né, no próprio domingo, dia 14, ele contratou os serviços do advogado das estrelas, o Alan Jackson. O Alan é hoje um dos advogados mais caros e renomados de Los Angeles, tendo defendido nomes como Kevin Spacey e Harvey Weinstein. Ou Weinstein, né? Weinstein. Weinstein. É Weinstein? Weinstein. Weinstein. Não é alemão o nome dele? Então, nos Estados Unidos é pronunciado Weinstein. Weinstein. Mas se fosse. É um nome judeu, né? Ah, tá. Daí eu não sei se ele é Seria polonês, se é Weinstein. alemão. Tá. Então, Weinstein. Então, enfim, essa pessoa. Que é o produtor desgraçado que abusou Sim. de centenas de mulheres, prometendo papéis em seus filmes e destruindo a carreira daquelas que resistiram, né? Muitas carreiras foram destruídas e assim, muitas mulheres que fizeram uma boa carreira tiveram uma péssima experiência com Harvey Weinstein. A Angelina Jolie foi uma Thurman foi outra. Elas, apesar da péssima experiência que elas tiveram com ele, elas conseguiram fazer a carreira. Mas de outras mulheres que não quiseram transar com ele, ele simplesmente destruiu a carreira delas. Gente boníssima. Pois é. E a contratação do Alan gerou um burburinho na indústria, tá? Porque a gente tem aqui um advogado extremamente caro sendo pago por um cara que nunca fez nada além de um único filme indie em 2016. Ou seja, o dinheiro da defesa do Nick muito provavelmente vem do trust fund providenciado pelos pais que ele assassinou, né? O que é moralmente questionável, para dizer o mínimo. Tava até rolando um debate em termos de legislação, né? Se não seria um crime, por exemplo, ele poder usar o dinheiro da herança para fazer a própria defesa. E assim, em termos de herança, sim, eu acredito que nos Estados Unidos, dependendo do estado, ele nem pudesse usar o dinheiro da herança, porque o dinheiro da herança fica bloqueado. Ele não pode receber o dinheiro se ele for condenado pelos crimes.
Então, só que se ele já tem um trust fund, os trust funds normalmente você recebe quando você faz 21 ou 25 anos, dependendo do Ah. valor, né. Então se ele já recebeu o trust fund, já é um dinheiro dele, ele pode usar esse dinheiro para ele fazer o que ele quiser. E se Então ele for inocentado, nada tira dele o direito, até onde eu entendi, se ele for inocentado, nada tira dele o direito de receber a herança dos pais. Sim. Então, esse advogado, que é um advogado que já inocentou pessoas como a Karen Reed, que matou o policial, o namorado policial em Boston, o julgamento dela custou 10 milhões, os 2 julgamentos que ela passou. E esse advogado, ela foi inocentada, ela mesmo com diversas provas contra ela. Eu tenho vontade de fazer esse caso, porque ele é um caso muito controverso. É uma pessoa que ou as pessoas defendem muito como ela sendo inocente, ou as pessoas atacam como ela sendo absolutamente culpada. É uma coisa meio Ah, O.J. então Simpson. faz, porque eu estava ouvindo, quando eu fui pesquisar sobre ele, eu não coloquei o nome dela, porque todo mundo comenta o nome dela, mas eu não sabia que caso era. É um caso, é um caso em Boston. Ela atropelou o policial que era namorado dela, e todo mundo culpou ela, como se fosse um assassinato premeditado. Tá. Só que ele era policial e a maioria dos amigos dele meio que fizeram de tudo para culpar ela. Só que algumas pessoas garantem de pé junto que ela foi inocentada corretamente, porque não existe nenhuma prova física concreta de que ela tenha premeditado absolutamente nada. Então é um caso muito interessante, é um Hum. caso que divide muito. Todo podcast que faz esse caso lá fora, é que no Brasil a gente pode fazer porque as pessoas não têm um vínculo emocional com ela, né? Não acompanharam a história e tal. Mas lá fora, todo podcast que eu vi, aqui fora, né, que eu vi fazendo esse caso, tomou um hate absurdo, ou de um lado ou de outro, porque se você defende ela, você vai tomar hate, se você acusa ela, você vai tomar hate. Não tem como vencer, né? Não tem como vencer. Então é um caso extremamente controverso, polêmico, mas que vale a pena, porque é um caso muito interessante mesmo. Aí, de repente, é bom a gente saber nossa opinião enquanto brasileiros, porque a gente vai ser mais isentão, né? Enquanto isentões, de repente, a Então, gente vai ter um compromisso maior com a verdade. A gente não vai ter nenhuma ligação emocional com o exato. caso, né? É um caso que é legal discutir, mas assim, a gente pode fazer 2 episódios, um fala de um lado, o outro fala de outro. Mas de qualquer forma, esse advogado, ele inocentou, ele conseguiu a inocência dela. Então, se o advogado conseguir inocentar o Nick por questões de saúde mental e tudo mais, daí o Nick pode receber a É, herança e ele pode pagar o advogado com seus 10, 20 milhões. então, e aí, por que que eu falei que eu acho a questão do diagnóstico meio complicada? Porque a questão do diagnóstico veio depois, veio pelo Alan. Porque quem só se começou a falar de diagnóstico de esquizofrenia depois que o Alan assumiu o palco e foi dar a declaração dele falando que esse é um caso muito complexo, que tem muitas camadas que ninguém entende. Uhum. Assim, e vale lembrar, né, que é extremamente incomum você ser diagnosticado com esquizofrenia com 32 anos. É impossível? Não é, mas é incomum. É incomum. E também lembrando que ele usava metanfetamina. É. Muita. Ele já tinha, inclusive, acho que uns 2 anos atrás, ele participou. Faz um tempo já, ele participou de um podcast chamado Dope. Você viu esse negócio? Sim, eu Em vi a que ele entrevista estava dele. falando da recaída, e já nessa época ele tinha dito que ele tinha destruído a casa da piscina algumas vezes. Que ele basicamente começou a se drogar na casa da piscina, tomou vários uppers, ficou muito bem É. louco, acordado por dias, entrando em crise paranoica e maníaca, e destruiu a casa da piscina. Daí os pais tinham que ir lá e consertar tudo para o filhinho. E aparentemente isso já estava se tornando uma situação que os pais já não aguentavam. Gente, o Rob Reiner era um senhor de 78 anos, a Michelle tinha 70 ou 72. Então é óbvio que é um casal que está querendo paz, eles estão cansados, eles querem aproveitar a aposentadoria deles, eles querem fazer projetos que eles
gostem, e o Nick era realmente o que estava atrapalhando a vida deles, então eles queriam que o Era. Nick se mudasse e fosse procurar ajuda, porque toda a ajuda que eles ofereceram para o filho não foi suficiente. E como a gente falou, foram 30 rehabs, alguma coisa assim, foi muita Então. rehab. Ele começou a usar droga com 13 para 14 anos, ele começou a ir para rehab com 15. Uhum. E não foi um daqueles casos em que, tipo, ele não teve o apoio da família, ou que a família não quis lidar com ele pessoalmente, ficava colocando ele, tipo, para outras pessoas cuidarem. Não, os pais dele, o Rob e a Michelle, eles se envolveram pessoalmente na recuperação dele o tempo todo. Você vê, eles tinham dinheiro suficiente para pagar, tipo, uma enfermeira para ficar com ele, para eles irem na festa do Conan O'Brien. Mas não, eles quiseram levar o filho, porque eles estavam preocupados do filho ficar sozinho, sendo que ele não estava bem. O que estão questionando agora é se esse diagnóstico de esquizofrenia já tinha sido dado antes de tudo acontecer, ou se o advogado pediu agora e saiu agora. Ah. Tipo, da onde veio? Eles falaram só que é um diagnóstico recente. Recente, o quão recente? Porque o que estão achando é que a defesa dele vai tentar mudar a narrativa. Vão querer dizer que ele tinha acabado de ser diagnosticado com uma esquizofrenia, que ele não sabia onde ele estava, nem o que estava acontecendo, que ele entrou numa paranoia que os dois estavam tramando contra ele, e aí ele foi lá e assassinou os dois. Porque estão falando que, assim, a gente não tem as informações oficiais ainda, porque esse caso vai ser julgado, vai ser um julgamento super midiático. Eu entendo a promotoria não querer soltar algumas coisas. Mas estão falando que foram mais de 100 facadas, né? Foi total overkill, foi uma coisa. E garganta, né? Tipo, ele tava ensopado. Tanto que Garganta. a camareira que foi limpar o quarto onde ele tinha se hospedado, naquele hotel em Santa Mônica, quando ele, na madrugada, depois que ele matou os pais, ele se hospedou num hotel em Santa Mônica. A camareira foi limpar no dia seguinte e os lençóis estavam ensopados de sangue, tinha mancha de sangue em todo o banheiro. Então ele teve que lavar de si muito sangue. Eu só quero Sim. comentar uma coisa. A Esther falou: e se ele foi diagnosticado e a família abafou? Pode ter rolado isso. Mas tem uma coisa, Esther, tanto o Rob quanto a Michelle, eles sempre foram extremamente abertos com a mídia e com os amigos e com os Sim. familiares sobre o problema do filho. Era uma coisa que nunca foi segredo. Desde que ele era adolescente, nunca eles usaram o problema do filho como um motivo de vergonha. Para eles era uma coisa até de esse é um problema que nós vamos enfrentar como uma família. Então, essa sempre foi a Sim. mensagem do Rob e da Michelle. Assim, nós temos um filho que tem problema com saúde mental e tem problema com droga. E não tem problema, a gente tem orgulho dele, a gente vai apoiar e a gente vai enfrentar esse problema como uma família. Só que é claro que todas as relações se desgastam ao decorrer de 15 anos de problema, né? 17 anos de problema, com 30 idas a rehab. E ele dava uma de Heleninha, ele sumia, ia para outro estado, daí não falava com a família por um tempo. Então. E tem muito. Até o Being Charlie, o filme que ele escreveu e tal, eles divulgaram, todo mundo sabia que o filme era inspirado na vida do Nick. Sim. Tanto Agora, que o ele uso, conta. o uso exagerado de droga pode ter mascarado por muito tempo a esquizofrenia, eu concordo. Sim. Porque ele era tão dodói que daí é muito difícil você diagnosticar alguém com um problema de saúde mental quando a pessoa está sempre louca de tudo o tempo inteiro. Sim, é verdade. E esse caso, ele leva muitas pessoas a discutirem, entra até naquele conceito de Winnicott, que eu já falei algumas vezes no pod, que é o conceito da mãe suficientemente boa, né? Que fala sobre o papel do pai, né, da mãe, do responsável, de dar o suporte até certo ponto, mas também deixar o filho andar sozinho, né? Porque o problema aqui, basicamente, será que foi excesso de apoio? E ele começou a se sentir no direito de contar com o dinheiro dos pais para ficar muito doido o tempo inteiro? Porque, para pensar, você ouviu o trecho da entrevista dele, né? Tem uma entrevista que ele deu para um podcast que chama Dope, que está sendo muito tocada, muito comentada. A gente não pode pôr ela aqui por uma questão de copyright, né? Porque não é nossa, mas se vocês colocarem
o nome dele, que é, né, Nick Reiner e Dopey, que é D-O-P-E-Y, vai aparecer. Você vê ele falando, ele tá no Maine, ele ficou um tempo numa clínica de reabilitação do Maine, e ele tava sóbrio. E ele tava seguindo o caminho da pessoa sóbria, ele tava numa halfway house, numa casa de transição, né, trabalhando, e ele teve uma crise de relapse, porque ele falou que ele ficou com saudade de voltar, ele queria voltar pra Los Angeles sem trabalhar e ficar muito doido. É. Ele falou que ele literalmente voltou a ficar muito doido, ele teve um lapso que ele falou que ele estava Porque ele queria. entediado. Ele Ele queria. falou: "Eu estava Ele afim". estava com saudade da minha vida antiga. Ele falou É isso: "Eu tô com literalmente isso. saudade da minha vida antiga, de acordar, fumar maconha e usar pílulas". Várias pílulas, vários comprimidos. Vários comprimidos. Então, assim, eu acredito pessoalmente, não conhecendo a família, mas conhecendo o que a gente sabe, né, eu acho que sabendo o que a gente sabe, eu acho que foi um caso de excesso de apoio. Porque é uma É, pessoa que nunca na vida dela, ela lidou com as consequências dos próprios atos. sim. E isso, por mais que seja algo que eu entendo os pais amarem tanto um filho, a ponto de quererem dar de tudo para o filho e dar todas as opções e as ferramentas para os filhos, mas eles trazerem o filho para morar dentro da casa deles já é um problema. Qualquer Hã. pessoa que tem um problema com um familiar que tenha problema com droga, que tenha problema com vício, não só com droga, com vício em geral, sabe o quanto isso é pesado no Hã. relacionamento da família e o quanto isso pesa. E a gente sabe que não é justo com as outras pessoas da família. Então, não é justo com os outros filhos, não é justo com eles mesmos. Eles já não deviam ter trazido o Nick para morar com eles. Mas é que tá, eu acho que o Nick nunca deixou de morar com eles, o Nick só não morou com eles enquanto estava em rehab, ou em halfway Então, house, ele é ou isso na que eu tô rua. falando. Ele deveria ter ido da rehab para o próprio apartamento. É, sim. Ó, meu filho, vou te dar um apartamento e eu vou te dar uma mesada pequena por mês para você lidar com as suas contas mais pesadas, sabe? Comida, luz, água. E se você quiser ter um estilo de vida desse, você precisa trabalhar e tentar fazer o seu próprio estilo de vida. Mas você precisa ter as consequências dos seus próprios hábitos, dos Hã. seus próprios atos. Eu não é que a gente não sabe, né? A gente está especulando aqui, porque a gente não sabe. A gente sabe o que a família contou pra gente durante esses anos, mas a gente não sabe realmente o que aconteceu. Se eles Hã. tentaram cortar ele antes, se eles tentaram. O que eu ouvi falar é que eles estavam tentando cortar ele agora, porque realmente é um senhor de 78 anos, uma mulher de 72 anos, tendo esse filho de 32 na casa da piscina, que ele constantemente destrói quando ele fica muito louco. E ele nada faltou para ele. Ele Nada nunca faltou pra precisou ele, é lidar, isso. mesmo quando ele estava morando na rua, ele não estava: "Ai, tadinho, ele foi morar na rua". Ele estava morando na rua porque ele queria morar na rua, porque ele não queria ficar sóbrio. É. É muito Todas triste. O as problema vezes que dele ele com tá droga o é, problema dele com droga não é um problema, leve, é uma coisa muito pesada. sim, E ele sim. não ia conseguir se recu ele não vai conseguir se recuperar se ele não tomar as consequências dos atos dele. Agora que ele tá preso, é a primeira vez que ele tá sofrendo as consequências de verdade do que ele faz. Sim, é verdade, ele passou 32 anos, vê, é uma pessoa de 32 anos que não tem uma carreira, de todos os irmãos ele é o único que ele não tem uma carreira, Uhum, ele não tem nada além do único projeto que deu pra ver que o pai dele meio que obrigou ele a fazer, né. uhum. Mas dá pra ver que realmente é uma pessoa que não que ele passou a vida acreditando que o mundo tinha obrigação de cuidar dele, né. Hã. É bem triste, é bem É triste. A triste. gente vai É, descobrir mais agora, né, quando o julgamento acontecer, é, informações oficiais aparecerem, até a gente vai descobrir mais hum, sobre as relações familiares, mas até então é. realmente fica a especulação, né. A Mas, Thay falou tem ó pode falar. pode falar. A Thay falou: "Tenho autismo e só aos 34 anos fui diagnosticada. Minha família é meu suporte, moro com eles e o que eu faço é cuidar deles de volta, apoiar, porque é o mínimo se você já é adulto funcional". É isso. É sobre isso mesmo. E assim,
É complicado, gente, é muito Ah, complicado essas negócios. Quem tem um uma pessoa na família que tem algum vício nesse nível, sabe que ou você é duro e deixa a pessoa sofrer as consequências, ou você morre junto com a pessoa. é. Ó, a Thay ainda falou: "Estou indo para minha segunda graduação e tenho 2 pós, ou seja, doença mental, deficiência não é limitante se a pessoa não quiser". Falou tudo. É isso. Gente, como último update do caso, o Nick Ryder compareceu ao tribunal na última quarta, na quarta passada, dia 17 de dezembro, mas ele não se declarou nem culpado nem inocente, com certeza por instrução do advogado. Os repórteres presentes no tribunal falaram que ele permaneceu fora da vista do público, né, até o final da audiência, e que ele parecia estar algemado e vestindo um colete anti-atentar contra a própria vida. Ele Uhum. só falou 3 palavras, gente, que foi "Yes, Your Honor", ou "Sim, meritíssimo", em tradução livre, né. Só para Ah, responder a pergunta do juiz se ele entendia que ele tinha direito a um julgamento rápido, foi só isso, ele só respondeu que ele entendia. tá. Ele deve voltar ao tribunal para uma audiência de instrução e julgamento em 7 de janeiro, e até lá talvez a gente vá ter mais informações. Tudo vai depender de como que o Alan Jackson vai querer jogar, né? Se ele vai Ah, querer divulgar informação para tentar mudar a opinião pública, porque agora uma das coisas que tá todo mundo falando é que o Nick assassinou 2 pessoas extremamente amadas. ah. E vai ser um julgamento com centenas de celebridades, É, não só acompanhando, como depondo. sim. Gente, a Michelle Obama comentou. Michelle Hum, Obama comentou, tipo, nossa, a gente ia jantar. A Michelle e o Obama iam jantar com eles no dia que eles naquele foram fi ah. assassinados. Então, assim, E é um julgamento. obviamente, né, o Rob Reiner e a Michelle, eles eram amigos dos Obamas e eles eram democratas e defensores da democracia, o que Sim. significa que eles tinham duras críticas ao presidente Trump, já que o Trump atenta contra a democracia desde que ele entrou no escritório da presidência. E isso é um fato, se você não gosta, paciência. Mas é um fato, e se você tem 2 olhos e o ensino fundamental completo, você pode ler a respeito. Não precisa nem ter ensino fundamental completo para ler a Você respeito, não, dá consegue para ler a fazer. respeito e você consegue saber o que ele faz. Ele passa por cima da Suprema Corte, ele passa por cima do Congresso, ele declara guerras e guerras tarifárias e guerras mesmo contra países simplesmente sem falar com o Congresso, sem passar pelo Congresso. Isso é anticonstitucional, é antidemocrático e, obviamente, o Rob Reiner tinha duras críticas a isso. E o presidente Trump falou que é tristíssimo que o Rob Reiner tenha morrido, já que ele tinha uma síndrome de degeneração. Eu não sei nem como traduzir. Ele falou que era uma síndrome de quem odeia o Trump. Ele Ah. sofria de uma síndrome de quem odeia o Trump e algo terrível aconteceu com ele. Ele basicamente zombou do Rob Reiner porque o Rob Reiner era um crítico duro a forma que ele tinha de governar. Péssimo. E depois essas são as pessoas que ficam aqui falando que o Charlie Kirk era um santo. É bem complicado. Enfim, é isso que temos até agora, gente. A gente está acompanhando, né? Porque, nossa, me deu uma tristeza quando eu vi. Tem uns casos que é uma tragédia mesmo, porque você vê, tipo, tudo que eles fizeram foi amar e apoiar o filho deles em tudo que ele quis fazer, né? E é uma tragédia Então, porque a gente sabe que pode acontecer com qualquer família. é, Rica, é isso. pobre, de direita, de esquerda, gay, trans, cis, É não isso. interessa, pode acontecer com qualquer família. Não tem dinheiro no mundo que te proteja de uma coisa dessa. Isso que me Não, pega, assim. é É. terrível, é realmente a definição de uma tragédia. Mas é Hum. isso, gente. Muito obrigada por comparecerem a essa terceira live de dezembro. Domingo que vem tem a última live, gente, a retrospectiva das tias. A gente vai relembrar tudo que teve esse Retrospectiva. ano. Memes, crimes.
Ah, Jagodinha, nossa amiga Mônica, chegou atrasada, também encerrando, mas você pode voltar e ver do começo. Teve pois Natal é. e teve crimes. Teve Natal, teve comida natalina norueguesa, teve crimes. Crimes E de é Hollywood. isso. É. Gente, muito, muito, muito obrigada, então, por comparecerem. Muito obrigada, dona Renata, por trazer informações Obrigada a muito você. boas, inclusive cartões natalinos da era vitoriana, que eu adorei. Obrigada a você pelas comidas e por falar mais sobre os peixes, sobre Os peixes peixes gelatinosos, podres. peixes podres. E é isso, gente. Muito obrigada. A gente se vê na semana que vem. Sim, e obrigada pelos superchats, pelo apoio de vocês, pela Muito audiência, obrigada carinho, pelas paciência. caixinhas. Sim. E até semana que vem. E tchau. A gente ama vocês, gente. Mua. Obrigada pelo apoio.